Boa tarde, pessoal. Inicialmente, muito obrigado pelo convite, professora Vera e toda a comissão organizadora. Se eu me engano, é o terceiro ano que eu estou aqui presente. E sempre falo que eu sou um estranho no ninho, né? Porque eu sou da ortopedia, da parte de musculoesquelética, mas fico muito feliz de vir aqui participar. Sempre agradeço e venho com o maior prazer participar desse evento. E fica, assim, como eu fico feliz de ver esse espaço gigantesco, congresso desse porte, a nossa área está muito bem representada para vocês. Eu sempre brinco que o que vocês fazem é muito mais difícil do que eu faço. Vocês falam um monte de nome difícil, VNI, e um monte de nome diferente, foge da minha rotina, mas isso é importante a gente chamar a atenção. E eu sempre digo para todos, porque quando a gente tem uma equipe, aqui só tem um pedacinho dela, eu nunca saiu nenhuma foto, viu, professora Vera? Toda vez eu estou de folga. Você combina. Então, aqui a nossa equipe da fisioterapia, que é em diferentes áreas, né? Então, a gente tem a parte de ortopedia musculoesquelética, nós temos a parte da neuro, da cardiorrespiratória, da urogineco, e com a nossa chefia aqui representando todos nós. E o que eu sempre digo, a área da cardiorrespiratória para a ortopedia é extremamente importante. Carece muito, muito, porque quando chega dentro de um hospital e eu vou tentar fazer um trabalho em grupo com idosos carentes, que é a nossa realidade da Santa Casa, aí eu pergunto, quantos pacientes que eu atendo aqui que são cardiopatas? Quantos pacientes aqui são obesos? Quantos pacientes aqui são frágeis, né? Então, a parte de fragilidade. Aí, como eu não sei muita coisa da parte cardiorrespiratória, eu sempre peço ajuda. Então, eu faço um trabalho em conjunto com o professor Bruno e a gente faz uma parceria dentro da avaliação dos pacientes com osteoartrite de quadril e joelho. E um dado interessante para nós, que da nossa população, nós avaliamos por volta de 98 pacientes nos últimos 2 anos. Tá? 30% são obesos. Aí eu pergunto, essa obesidade é consequência do quê? Alimentação, desuso, dor. E por que será que tudo isso é consequência da baixa funcionalidade? Então, como esse paciente dentro do nosso sistema, ele fica esquecido, literalmente, o paciente com osteoartrite ele fica esquecido, ele fica afastado, e pensando em todos os pacientes com disfunções musculoesqueléticas, a gente começou a ter esse apoio gigantesco da parte cardiorrespiratória. E, por sinal, eu passei um grande apuro com a paciente, por sinal, as 3 eram obesas, né? A gente foi fazer a avaliação funcional dos pacientes, elas não tinham condição clínica de avaliar. Falei, Bruno, esse paciente não cabe dentro do meu grupo, eu preciso da sua ajuda para restaurar essas funcionalidades. E para mim isso é uma barreira importante que eu tive que enfrentar, aprendendo a lidar, e a importância do paciente ter as suas condições clínicas vitais para a funcionalidade. E a obesidade é uma das consequências que nós enfrentamos muito do nosso serviço, e a tendência é piorar, não tem jeito, a nossa população está envelhecendo mais, alimentação precária, e automaticamente a incidência de pessoas obesas é maior. Se a gente levantar a mão aqui, quantas pessoas fazem regularmente atividade física? Não pedi para levantar a mão porque não há necessidade, mas a gente só fazer um check-up aqui e chamar a atenção e falar assim, poxa, eu tenho que fazer, segundo a OMS, 150 minutos por semana de atividade física. Quem aqui faz? Quem aqui está acima do peso? Quem aqui faz uma boa alimentação? Então, isso é uma coisa que me questiono muito e me preocupa, porque a tendência é das pessoas terem um acúmulo excessivo de tecido adiposo, ficar com índice de massa corpórea bem elevado, ou com sobrepeso assim mais elevado, que vai levar a disfunções tanto cardiorrespiratórias quanto musculoesqueléticas. Muitos pacientes que nós atendemos que têm dor crônica são pacientes que têm sobrepeso. A obesidade, as células inflamatórias, pró-inflamatórias, elas ficam mais acentuadas em razão da obesidade. Então, isso é um dado que me preocupa. Porque o meu paciente tem dor, ele tem obesidade, ele tem um sobrepeso, e como é que eu faço para lidar com isso? Como é que eu falo? Vai fazer atividade física? Ele assim, doutor, mas eu tenho dor. Aí eu preciso preparar o corpo dele, porque essa é a nossa função da ortopedia musculoesquelética, de restaurar o sistema para que ele consiga fazer atividade. E aí sim, fazer um trabalho nas suas limitações e procurar um preparador físico, porque ele é a melhor pessoa para lidar com essas circunstâncias. Não nós fisioterapeutas que vamos lidar com esse tratamento a longo prazo da saúde. A gente dá o apoio,
Mas eu acho que a gente parte por um outro caminho. A gente recupera a disfunção musculoesquelética, a gente recupera a parte cardiorrespiratória e o preparador físico faz essa manutenção constante da sua vitalidade. Então, um outro dado que me chama bastante atenção da sociedade europeia é em relação à sarcopenia também. A gente vai ter uma síndrome caracterizada por a perda progressiva, né? Então, a gente vai ter uma diminuição da massa muscular. Perdão? Acho que ela voltou. A gente perde um pouco da massa muscular. A gente tem muitos resultados adversos da atividade física, vai perder qualidade de vida e vai ter maior incidência à morte. E o que acontece bastante com a gente no hospital? A gente tem muito paciente crônico que chega ali para fazer o seu tratamento. Quando a gente olha para o perfil do paciente, é clássico. É sedentário, obeso, com dor persistente. Que a nova nomenclatura não é dor crônica, agora todo mundo fala dor persistente. Automaticamente, esse paciente, a gente precisa olhar ele como um todo. E não é simplesmente só emagrecer, mas quanto a musculatura dele está sofrendo. Então, quando a gente olha para a redução global de ingestão de proteínas, é um outro problema que eu enfrento também. O nosso paciente que vem à Santa Casa, quantos deles são desnutridos? Quantos ali não têm uma alimentação? Aí viram para mim e falam assim, Cláudio, seus pacientes precisam de uma reeducação alimentar. Eu falei, meu amor, ele só come o que ele tem. A gente precisa ter isso na nossa linha, porque a tendência é de ter um declínio das atividades funcionais. A gente não tem mais aquelas respostas do paciente tiver o sedentarismo, buscar sua atividade, mas ele não tem onde fazer atividade. Vai para as praças. Aqueles aparelhos que são todos metálicos que ficam fazendo assim, ou girando. Não tem sentido funcional. Melhor do que não fazer nada? Mas quantos programas nós temos para atividade física para isso? Para a gente tentar reduzir esse desuso, essa atrofia. E isso pode gerar várias circunstâncias inflamatórias, alterações hormonais, certo? A gente pode ter a degradação da própria musculatura, pode ter respostas inflamatórias extremamente severas ao nosso paciente, aí todo mundo vira para mim, fortalece. Falei, gente, o que eu vou fortalecer? Qual a estrutura que eu estou preparando para isso? Aí a gente pega bastante exames de ressonância magnética da coluna lombar. Pacientes com dor lombar, você percebe aquela massa de tecido adiposo do abdômen e você pega vários infiltrados gordurosos na musculatura profunda do abdômen. Tem que fortalecer, mas como é que eu fortaleço um paciente com o músculo está degradado? Então, para isso, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, esse aqui é um fluxograma que eu sempre uso nas minhas aulas em relação à osteoartrite de joelho, e a obesidade é um dos pilares extremamente fortes. E a gente precisa estimular a funcionalidade controlando a doença. Eu preciso estimular a funcionalidade controlando a evolução da idade. E quanto mais a pessoa envelhece, maior a dificuldade dessa pessoa buscar a funcionalidade. Poxa, mas o que a gordura faz no caso da osteoartrite em relação à parte adiposa? Nós vamos ter aumento da resposta inflamatória, nós vamos ter aumento do catabolismo muscular, nós vamos ter um infiltrado muscular mais acentuado e as comorbidades. Aí eu pergunto, será que existe relação aumento de peso com dor no joelho? E depois eu vou mostrar isso para vocês. Então, se você fizer isso, um raciocínio, o paciente obeso com osteoartrite, obesidade faz parte e aumento da dor vai acontecer. Mas se você se propor ao paciente e falar que você vai perder 5% da sua massa muscular, você já tem redução significativa da sua dor. Então, automaticamente, isso é importante. Falar, poxa, então se o paciente perder 5% do seu peso corpóreo, já ajuda. Porque às vezes ele fica muito preso na fisioterapia, naqueles recursos que não têm funcionalidade. É o TENS, é o ondas curtas, é o micro-ondas. Gente, isso não é mais a fisioterapia ortopédica. A gente tem que buscar a funcionalidade, a gente tem que pensar no paciente como um todo. E fazendo a ortopedia pensar um pouco na parte fisiológica e cardiorrespiratória. Então, quando a gente pensa nas intervenções que nós usamos para lidar com esse paciente, a gente vai pensar em várias circunstâncias. O suporte social, as mudanças biológicas, a própria lesão, a dor e incapacidade e as sequelas psicológicas. Quem aí fala sobre obesidade? Ninguém. Ninguém fala. E o sobrepeso é a primeira circunstância que nós deveríamos abordar na ortopedia e poucas pessoas falam. Na minha área, está todo mundo partindo para a psicologia, os aspectos psicossomáticos. Tudo é isso agora, gente.
O paciente tem dor, porque ele está deprimido, está dormindo pouco, está inativo. O resumo é esse. E a gente tem que começar a pensar, faz parte? Faz parte. Dormir bem, faz bem? Lógico. Taxas hormonais, reorganização de cortisol, tudo isso é ótimo. Mas quem dos nossos pacientes que tem esse controle com obesidade? E ninguém fala. E a ação direta. Você tem acúmulo de tecido adiposo, você tem células pró-inflamatórias, citocinas que ajudam na degradação do músculo, por que não tratar? E ninguém cita isso dentro do nosso contexto. Então, a gente está acostumado a lidar com isso. Né? Isso aqui é a articulação coxo-femoral extremamente degradada. O que eu faço com isso? Gente, nada. É um caso grave. E esse paciente está na fila há 6 anos para operar. Esse paciente com sobrepeso, um paciente com limitações funcionais severas. Então, a gente começou a trabalhar o membro superior, fazer um trabalho cardiorrespiratório com o membro superior, começou a fazer exercícios físicos com o membro superior para diminuir o impacto do sobrepeso, pensando na degradação da articulação. E a gente tem que pensar bastante com o conceito da obesidade, que muita gente usa o contexto da obesidade como só baseado pelo IMC, e muitos trabalhos relatavam que a obesidade tinha um índice de mortalidade grande, né? Mas a gente nunca parou para pensar que o peso, a nossa massa, ela tem um contexto muscular e um contexto adiposo. E pode ser que essa balança inverta um pouquinho em relação à mortalidade. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, quando a gente pensa na obesidade, na minha área, a gente tem que pensar... Opa! Eu sempre erro o botão, gente, perdão. Obesidade em relação à massa de tecido adiposo, a sarcopenia ao desuso, e isso, para mim, é uma coisa que eu preciso prestar bem atenção. O sistema de avaliação que nós usamos, a gente, para o sistema de controle de massa corpórea, a gente tem o DEXA, né, que é o sistema mais linear. A clínica que eu trabalho no Instituto Vita tinha esse equipamento, alguns anos atrás. Você entrava na cápsula, fazia uma avaliação precisa da massa magra e da massa gorda, era assim, uma coisa que espetacular. Mas era uma clínica que trabalha com pacientes outro nível socioeconômico. É uma clínica que você pode falar, tome esse suplemento extremamente capacitado que ele vai tomar, certo? E junto com a avaliação da obesidade, a gente tem a avaliação da sarcopenia, onde nós usamos a parte de avaliação de força muscular. Mesmo na Santa Casa, nós temos diversos dinamômetros atuais. Olha, bonito de falar, a gente sempre sofreu para ter um. Graças a Deus, em relação às nossas pesquisas, nos últimos anos, nós conseguimos um grande apoio das nossas pesquisas. A gente tem alguns dinamômetros e a gente usa bastante no dia a dia da ortopedia. Então, todo meu paciente que chega lá no serviço, ele passa por uma avaliação cinético-funcional. A gente avalia a evolução, hein? A gente avalia a força muscular do membro inferior, a gente avalia a perimetria, a gente faz o teste de caminhada de 6 minutos com a ajuda do Bruno, que a gente não tem muita capacidade ainda para ter a leitura do teste, os testes de sentar e levantar, e seria muito importante a gente realizarmos até a dipometria. Mas a gente, dentro do nosso contexto, a gente partiu para a prioridade. Então, a gente tem o controle do peso, e durante o meu grupo, lá que eu comando lá da artrose, eu faço a brincadeira com os meus pacientes. Eu levei a nutricionista lá que falou com eles 10 minutos, é o tempo que ela tinha. Ela falou 10 minutinhos sobre a alimentação alimentar, e eu coloquei a balança. E todo mundo vai embora vendo o seu próprio peso. E durante os 3 meses, a expectativa é que a gente faça um percentual de queda, e no último dia eu vou mostrar o resultado para eles. Alguns não mudaram nada, mas tudo bem. Então, pensando no desfecho em relação às alterações histológicas que a gente encontra, principalmente na parte motora, a gente teve diminuição da massa muscular, diminuição da qualidade muscular, isso é nítido para a gente em relação ao tônus. A lipossubstituição, várias doenças ortopédicas são relatadas isso. Artrose de quadril, dor lombar, lesão do manguito rotador, leva um infiltrado gorduroso absurdo, e as pessoas acham normais, às vezes, levantar o braço desta forma, né? Entra no desuso absurdo. Aumento da fibrose estrutural. Opa. Alterações do metabolismo, não só muscular, mas do sistema clínico. Estresse oxidativo, que ajuda na degradação. Degeneração da estrutura e, automaticamente, redução da função. Então, essa aqui é uma paciente que nós atendemos. Ela ficou internada um longo período no nosso serviço. Automaticamente, ela teve um quadro de desnutrição, teve um quadro que ela quase foi a óbito, após uma fratura de fêmur. Voltou ao serviço de ortopedia depois de 5 meses, fragilizada,
com uma degradação muscular absurda, e a gente começou a restabelecer a função. Então, era uma paciente obesa, fraturou o fêmur. A gente sabia que a incidência de morte pós-fratura de fêmur é gigantesca, comparado a outras doenças. E após esse período, ela entrou nesse desuso metabólico e a disfunção dela também era presente. Ela tinha dificuldade para fazer as tarefas básicas, como andar. Então, a resistência que a gente vai encontrar do desuso muscular em relação à resistência anabólica, a gente vai ter uma inflamação sistêmica, a resistência à insulina, então redução da ativação de recrutamento de células musculares e a diminuição da densidade capilar, da perda da massa e da força muscular. Então, a associação em relação à sarcopenia e artrose é um dado presente, que tudo... Está passando direto, não sonia não, gente. E automaticamente isso vai levar o paciente da gente a ter mais complicação para redução do peso. Então, para eu atrasar no tempo, em relação às questões clínicas, a obesidade e a sarcopenia, que tem relação direta, a gente vai ter alteração como diminuição da atividade física, aumento do estresse oxidativo inflamatório, resistência à insulina, mudança das capacidades hormonais, a fragilidade, hipertensão e outras doenças que corroboram bastante para o declínio funcional. Então, a gente tem que pensar nas intervenções como alimentação, as medicações e os exercícios. E para nós, da ortopedia, cai diretamente no exercício como a grande linha de tratamento. Então, não existe consenso aprovado pelo FDA, né, por alguns órgãos, a utilização do GH, a utilização da testosterona e a reposição hormonal em mulheres, que é uma forma de a gente restaurar as funcionalidades para perder o peso. Não é a minha área de atuação, mas eu acho importante a gente chamar a atenção que a gente precisa de uma ajuda de uma equipe multidisciplinar. A gente precisa do apoio da equipe médica para ter uma atuação presente no nosso paciente. A gente não pode atuar simplesmente sozinho. A alimentação, todo mundo fala do consumo de proteínas, né? Mas isso também é importante. Nutrientes antioxidantes, nutrientes anti-inflamatórios, vitamina D, frutas e vegetais. São as orientações dos órgãos, dos guidelines internacionais. E aqui alguns detalhes só sobre a alimentação que a gente precisa educar o nosso paciente. Mas, Cláudio, você não é nutricionista. Eu sei. Mas eu preciso entender a alimentação do meu paciente. Ver o que ele faz de ingestão para tomar as devidas condutas. E com isso, a gente tem que pensar no reparo tecidual, na síntese de colágeno, no suporte do sistema imunológico, prevenção da massa muscular e o fornecimento de energia. E a gente tem que ter alguma estrutura clínica para entender um pouco como o nosso paciente evolui. Em relação ao que todo mundo cita na literatura, é a reposição proteica. A gente deveria ingerir de 1,3 a 1,8 gramas por quilograma do peso corpóreo. E as taxas de síntese é mais eficaz nas proteínas que são distribuídas uniformemente nas refeições. Então, a gente tem que passar para o nutricionista da melhor forma para fazer a reorganização alimentar, fazer o seu cardápio alimentar para ter maior sucesso, tá? E, além disso, além da pessoa ter uma alimentação, ela precisa ter bons costumes. E mudar os hábitos não é uma tarefa tão fácil que nem simplesmente fazer ingestão proteica antes de dormir de 30 a 40 gramas para melhorar a qualidade do sono. Isso também tem relatos na literatura. Então, a gente tem que pensar que a suplementação proteica não pode ser feita aleatoriamente, porque às vezes a gente pode comparar outros suprimentos e não ter boas respostas. E a gente tem que pensar qual a melhor intervenção que o fisioterapeuta ortopédico pode desenvolver para esse paciente. Então, pensando nisso, travou? Foi. Então, aqui eu já estou terminando, pessoal. A parte dos exercícios que são indicados para ganho de massa muscular e para a redução do peso, os treinos resistidos, treino de vibração e os treinos mistos, que são os mais eficazes para isso. Então, essa aqui é uma imagem de um artigo científico mostrando os infiltrados gordurosos numa pessoa com sobrepeso, certo? Por volta de 66 anos, e uma paciente que faz atividade física regularmente. Você diminui muito os infiltrados gordurosos e você também diminui a quantidade de massa de tecido adiposo. Então, isso para a gente é importante, ver que o nosso trabalho funciona. E quando a gente começa a buscar nos testes funcionais, a gente também tem o prisma deslocado para o lado que favorece, né? Fazendo o controle da atividade física e funcional.
E também aqui os testes de controle de sarcopenia em relação aos modelos de treino de exercício, em relação às condições funcionais. Então, quando eu penso no meu paciente, eu tenho que pensar no exercício aeróbico, exercício resistido, buscar a flexibilidade e mobilidade para ter um bom controle motor. Esse é o meu objetivo. Mas se eu não tenho estrutura, eu não consigo desenvolver. Então, qual que é a quantidade ideal para esse paciente fazer de exercício? A gente tem que pensar que começamos com cargas leves, 40% a 60% de uma resistência máxima, e vamos progredindo por volta de 70% a 85% de uma resistência máxima. Cláudio, por que você está envolvendo diretamente com a sarcopenia? Porque se eu não ganho músculo, eu não consigo diminuir o tecido adiposo. E a progressão ela tem que ser feita de um trabalho isolado e um trabalho diferenciado para cada paciente. Às vezes eu trabalho em grupo para tentar dar maior demanda a uma maior quantidade de pessoas. Então, nosso grande desafio é fazer uma atividade aeróbica, mas o paciente tem dor. Então, por isso que a gente faz exercícios de recrutamento básico com o nosso paciente, exercícios de fortalecimento das estruturas pélvicas, principalmente do core. Travou. Exercícios funcionais. Aqui era para rodar um videozinho do paciente sentar e levantar, trabalhando as atividades básicas. Então, o paciente aqui fazendo a atividade básica do dia a dia dele. A gente faz exercícios de controle motor, treinando a descarga de peso, às vezes no membro que está comprometido. E o paciente tem medo de andar, a gente encoraja ele para essas disfunções. Treino de funcionalidades de subida e descida de escada, subida e descida de step. Obstáculos, sabendo que a gente lidar com uma população idosa e frágil. E a gente faz muita estimulação cognitiva. Esse aqui é o meu paciente mais velho que eu atendo, 96 anos. E é um exemplar, senta e levanta sozinho, tá? Faz as atividades sozinhos e tem uma força muscular invejável. Mas porque ele faz atividade física há 60 anos. E a pergunta dele foi para mim, Cláudio, será que o que eu estou fazendo é correto? Porque aqui ninguém da minha idade faz isso. Falei, seu Jacob, apesar que ninguém chega na sua idade, né? E essa foi minha justificativa. Mas ele faz um controle de peso muito bacana, um controle alimentar extremamente regrado, mas é um paciente extremamente lúcido e extremamente com educação muito exemplar. Então a gente tem que pensar que a fisioterapia tem um limite e a preparação física para o controle de peso é a solução. Chegamos no limite, melhoramos a dor, o preparador físico que faz um trabalho de condicionamento físico. E é isso, pessoal. Muito obrigado.